Eu vou aqui responder algumas pessoas que ficaram em dúvida sobre o que é, então, a telereabilitação. Nada mais é do que utilizar de meios de comunicação para realizar atendimentos às pessoas à distância. E esse atendimento visa a reabilitação dessa pessoa. Então, eu como fisioterapeuta, posso atender tanto pessoas, pacientes, para fazer consulta, telemonitoramento e também posso atender outros profissionais da saúde para fazer teleconsultoria. E a telereabilitação se enquadraria aí na questão da teleconsulta e do telemonitoramento. E eu vou explicar um pouco melhor qual é a diferença entre esses conceitos. A gente sabe que passamos por um período complicado aí na saúde mundial, né, o período da pandemia. E diante disso, os atendimentos eles não poderiam ser descontinuados. E aí foi quando o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele fez um acordo, né, e autorizou que houvesse então esse tipo de atendimento à distância, porque até então era muito considerado um tabu ou que não daria certo. E, na prática, a gente vê que está tendo resultados, que já tem alguns estudos mostrando que a telereabilitação ela é comparativa ao atendimento presencial, que traz benefícios de forma até semelhante, porque vai ter o acompanhamento aí de um profissional da saúde juntamente com o paciente e coloca aí o foco também no próprio paciente fazer o seu tratamento de forma orientada pelo profissional da saúde. Então, é algo que a gente recebeu nesse período e continuamos. Jéssica, mas por que continuar? Se o atendimento presencial ele é muito melhor, é muito mais detalhado. E eu concordo que o atendimento presencial é assim, é diferente. A gente consegue tocar o paciente, a gente consegue fazer uma expansão melhor, a gente consegue fazer manipulações, manobras. Mas existe uma questão aqui, principalmente no Brasil. O Brasil é de dimensão continental, é uma ampla região. E existem muitas regiões que não têm também uma fisioterapia e oncologia especializada, por exemplo. Mas existe o paciente que precisa ter um acompanhamento. Então, assim, diante de várias barreiras que podem acontecer, como, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade, por causa de segurança pública, o paciente estar morando numa área de risco e ser difícil de se deslocar de sua casa, a telereabilitação vem para tentar atender a essa demanda. E aí a gente vai ver aqui algumas diferenças que acontecem nesse atendimento. Então, como eu comentei lá no primeiro momento, nós vamos ter a teleconsulta, que é quando eu realizo uma consulta com uma paciente à distância, por meio de um meio de comunicação, como, por exemplo, uma videochamada. E existe também o telemonitoramento, que é quando eu realizo um atendimento presencial com essa pessoa, faço avaliação, condutas, e aí eu vou seguindo ao longo do tempo o paciente, mas de forma distante. Tanto por meio de, eu posso encaminhar vídeos para essa paciente, que é uma forma assíncrona, ou síncrona, que seria um atendimento em tempo real, também por meio de canais de telecomunicação, como por exemplo videochamada ou outro aplicativo. Então, esse tipo de atendimento com o paciente permite que ele tenha o atendimento realmente de forma integral, que não perca a oportunidade de ter o acompanhamento especializado. E se houver necessidade de um atendimento presencial, assim ele será encaminhado. Então, só para ficar claro, certo? A telereabilitação não é a forma que a gente escolhe de primeiro, mas é uma possibilidade, tá? O que nós realmente gostamos de realizar e indicar aos pacientes é a consulta presencial, que é o mais indicado, mas em algumas situações pode ser que a telereabilitação ela seja a melhor opção. O importante é que o paciente ele não fique desassistido, que ele tenha um acompanhamento especializado que necessita. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da telereabilitação. Qualquer dúvida, podem enviar.